Muito bem, nessa reta final, faltando aí mais ou menos umas 3 semanas, a gente tem basicamente 3 tipos de estudante. Aquele que só existe muitas vezes no mundo das ideias, que é o aluno que conseguiu seguir o ritmo de estudos, mas tem aquele que tem alguns vácuos de conteúdo e tem aquele que de fato não conseguiu cumprir o cronograma. Existe um tipo de planejamento para cada um. Então, nessa reta final de Enem, é muito importante o aluno ele ter um autoconhecimento de como é que está o conteúdo e as habilidades dentro da cabeça dele. E a partir daí ele tem 2 alternativas. Na verdade, a principal de todas no Enem é a gente ter concepção de que é uma prova pautada nas habilidades e não no conteúdo, não é uma prova conteudista. Então é muito mais interessante você exercitar, você pegar modelos de questões que são aqueles que mais caem, do que propriamente você ficar forçando, pensando, procurando conteúdos que mais caem. Entendeu? Então, nesse momento, né, de reta final, é fundamental você exercitar, principalmente para controlar tempo de prova, que é um dos grandes problemas dos alunos, principalmente de primeira viagem do Enem, otimizar o máximo possível o tempo de prova, e isso a gente só consegue resolvendo questões. Então, nessa reta final, é fundamental você saber aqueles conteúdos que você tem mais domínio ou menos domínio, a frequência com a qual que eles aparecem e principalmente como eles são cobrados, no caso, as habilidades. Eu sempre recomendo que, nesses poucos dias que restam até a prova, o aluno tem que fazer o simples, que é fazer as provas anteriores. As provas anteriores, matematicamente falando, ela é um grande aliado na preparação, porque é lá que você pode verificar quais são os conteúdos ou os itens que você está errando mais. E aí sim, de repente, fazer uma revisão já focada especificamente nesse tipo de conteúdo que você está errando mais. As dicas são muitas para que o candidato tenha um ótimo desempenho na prova do Enem, que vai acontecer agora em novembro, dia 13 de novembro, a prova de linguagem. E aí é muito importante, em primeiro lugar, manter a calma. Em segundo lugar, acreditar no seu potencial. Principalmente aquele candidato que estudou muito, com afinco, com responsabilidade, né? Abraçou a causa e tem que acreditar, né, que vai obter um ótimo desempenho. O que poucas pessoas e candidatos sabem é que o Enem ele acontece por fases. E que essa fase que a gente está vendo agora do Enem, ela está no fim. Então, se a gente pensar, o novo ensino médio está acontecendo. Daqui a poucos anos vai acabar esse Enem como ele está acontecendo. Então, eu não espero grandes modificações. Eu sempre falo para os meus alunos que a prova de matemática é a prova mais democrática que tem. Por que a prova mais democrática que tem? Porque a gente tem um edital, tem uma matriz, e tudo que está naquela matriz, quase tudo é cobrado todos os anos. Entendeu? Então, eu sempre falo para eles não se preocuparem com invenções, com notícias mirabolantes que falam que não sei o quê. Não, eles têm que se preocupar em ver que é uma prova já em final de curso, que é uma prova que ela mantém uma certa tradição ao longo dos anos, que eles vão conseguir trabalhar, principalmente os que nesse período final fizeram as provas anteriores. Se a gente pegasse a estatística do Enem até 2018, a gente teria um modelo de prova com muitas questões contextualizadas. Então, temas muito comuns eram a Era Vargas, que foi um período onde foi meio que formatado o Brasil atual, onde foi criada a legislação trabalhista. A gente tinha a escravidão, que foi um mundo do trabalho, da maneira de trabalho do Brasil, que permaneceu durante mais de 300 anos. Então, eram temas muito frequentes. Né, luta por direitos civis, as revoluções que ocorreram na Europa, né, as revoluções clássicas chamadas de revoluções burguesas. Só que de 2018 para cá, essa contextualização de temas muito polêmicos, elas parece que têm sido evitadas. Então tem aparecido alguns temas, alguns tópicos que não são muito comuns, como Idade Média, Idade Antiga. É por isso que de 2018 para cá tem se tornado uma prova um pouco fora do padrão em termos de conteúdo. Por isso que a gente trabalha muito mais as habilidades. Os assuntos na prova de linguagem, eles são diversificados, como eu falei há pouco, no sentido assim de observar, não é, vários tipos de linguagem, vários tipos de conteúdo, seja na prova de linguagem, de arte, não é, a prova lá da educação física, e aí não tem assim um foco, não é, mais centralizado em X questão.
E muitos textos, eu acredito, que podem abordar de forma direta ou indireta sobre os efeitos da pandemia, né? De que forma nós podemos lidar com essas consequências, principalmente em relação ao aprendizado, né? Que houve uma defasagem nesses últimos 2 anos, né? Em termos de carência mesmo, né? No ensino público, né? Nós tivemos muito assim, deficiência por falta mesmo de infraestrutura. E um outro ponto muito relevante é a questão emocional, de que forma nós podemos lidar pós-pandemia com essa questão emocional que afetou assim um bom percentual, não é, de pessoas diretamente ligada à questão no sentido patológico, né, que adquiriu a doença e assim, infelizmente, não foi a óbito, né? Então, essa questão emocional ela tem que ser vista assim com muito carinho, porque realmente deixou uma consequência nociva para muitas pessoas. Eu sempre falo que a prova do Enem é uma prova mirada para o tempo escolar inteiro do aluno, entendeu? Então, tem diversos conteúdos que são muito frequentes, falando especificamente da prova de matemática, né? Eu sempre falo para eles que, se eles quiserem fazer uma revisão em um conteúdo que cai bastante, eles não podem pensar 2 vezes em estudar razão e proporção, que é o tipo de conteúdo que muitos anos vem cerca de 1/3 da prova. Então, se você quer garantir uma pontuação regular para boa em matemática, com certeza pode estudar razão e proporção. Regra de 3, questão de escala, de divisão, de diretamente, inversamente proporcional, com certeza eles vão acertar 1/3 da prova direto assim no mínimo. Outros tipos de conteúdos caem com uma frequência grande, né? A parte de análise combinatória, a parte de estatística, a parte de geometria, plano espacial, são conteúdos muito frequentes também na prova. Então, a principal característica na hora da resolução da prova é você entender como funciona o TRI, teoria de resposta ao item. Como é que funciona o TRI? Você tem que estar no meio dos acertos gerais, ou seja, você tem que estar dentro do que eles chamam da régua, né? Você tem que estar dentro ali da curva, perdão, não é da régua, da curva. O que significa isso? Você tem que acertar as questões que a maioria das pessoas vão acertar e tentar acertar aquelas também que não vão ser da maioria. Como é que se faz isso na hora da prova? O ideal é que você comece pelas questões que você tem mais afinidade. Principalmente pelo objeto do conhecimento, as antigas disciplinas que têm mais afinidade. Se você tem mais afinidade no primeiro dia de prova com língua estrangeira, comece por língua estrangeira. Se você tem mais afinidade em humanas, você começa por humanas. E dentro dessa área que você começa, é fundamental você identificar aquelas questões que vão te levar mais ou menos tempo. Então, você não deve resolver a prova por ordem crescente, primeira, segunda, terceira, mas você tem que bater um olho na prova e ver aquelas que são de resolução mais curta e começar por elas para você ganhar confiança e a partir daí você ter uma crescente. Começa pelas de resolução mais curta, tenta depois aquelas que são um pouco mais trabalhosas e principalmente deixe as mais complicadas para você e as mais complicadas e trabalhosas por último. Não te enrola, não bate cabeça com questões de resolução difícil no primeiro momento. Deixa elas para o último momento.